Bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho de João. O objetivo do Evangelho de João foi testemunhar da origem divina de Jesus e de sua obra salvadora. Nesta semana, nós estudamos que João vai desenrolando através do seu livro o testemunho de inúmeros personagens bíblicos que testificaram de Jesus como o Messias, o Cristo, o Salvador. João inicia no seu livro com o testemunho de João Batista, em diferentes momentos de seu ministério. O primeiro deles, quando uma comissão de líderes, sacerdotes, levitas, o inquiriu. A pregação de João Batista estava convulsionando o povo. Líderes e o próprio Herodes haviam sido atingidos por suas pregações. E assim eles perguntaram a João: quem és tu? És Elias? És o grande profeta prometido por Moisés? És o Cristo? Que dizes a respeito de ti mesmo? Quem és? João Batista foi claro: eu não sou Elias, eu não sou o grande profeta, eu não sou o Cristo. Diante das altas expectativas da época que aguardavam o surgimento do Messias, João foi claro quanto ao seu papel em relação à vinda do Messias. Inclusive, é bom lembrarmos que naquele tempo muitas pessoas aguardavam a chegada de dois Messias. Um sacerdotal para purificar o povo e o outro real para estabelecer o seu reino e libertá-los do domínio romano. Em verdade, nós sabemos que no Velho Testamento o Messias tinha uma dupla função, sacerdotal e real. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como sacerdote e rei. João Batista utilizou inclusive o texto de Isaías, capítulo 40, de que o Senhor usaria um mensageiro para preparar o caminho do Messias, assim como naquele tempo os servos preparavam uma estrada para a chegada de um rei. João Batista não era a luz, ele havia sido enviado por Deus para dar testemunho da luz. Seu papel era apresentar ao povo a chegada do Messias, prepará-lo para isso. E João Batista disse mais ainda. Ele disse: após ele viria o Messias, e ele já está em vosso meio. Segundo, o Messias seria mais importante do que ele, porque já existia antes dele. Assim, João Batista deu testemunho da eternidade de Jesus. Em terceiro lugar, João disse que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E assim João testemunhou do caráter justo de Jesus. No dia seguinte, ao primeiro diálogo de João com aquela comissão, Jesus apareceu e se dirigiu até João Batista. Quando Jesus se aproximou, João Batista prosseguiu o seu testemunho para aquela comitiva, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, João buscou surpreender os líderes judeus, apresentando-lhes o verdadeiro papel salvífico do Messias. No alto sacrifício pelo seu povo, sofrendo em lugar dos pecadores para salvá-lo, o Messias carregaria sobre si as iniquidades do povo. Jesus seria o cumprimento do sistema sacrificial do Velho Testamento. Jesus seria o Cordeiro de Deus morto em lugar do povo. Quando relata o testemunho de João Batista, o propósito do Evangelho de João era renovar e ampliar a compreensão da obra salvadora de Jesus. O Messias não estabeleceria um reino terrestre, mas ele restauraria o relacionamento entre Deus e seu povo. Ele cumpriria as promessas, as profecias messiânicas do Velho Testamento. E João foi além. Ele diz: eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. João testemunha, inclusive, que vira o Espírito Santo pousar como uma pomba sobre Jesus por ocasião do seu batismo. E João Batista diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João prossegue o seu relato desse momento, dizendo que, inclusive, quando Jesus passou diante deles,
João, ao testemunhar dele, dois dos discípulos de João Batista, André e João, o deixaram para seguirem a Jesus. E passaram aquele dia com Jesus. Reconheceram que ele era maior do que João Batista. Era o cumprimento da mensagem do profeta. Aqueles dois discípulos tiveram um dia de aprendizado, de uma extraordinária experiência com Jesus, porque não se aproximaram dele como críticos, mas para conferirem as verdades das Escrituras. Ao serem tocados pelo Espírito Santo de Deus, reconhecerem Jesus, o mensageiro celestial. E agora esses dois discípulos se tornaram testemunhas de Jesus. Primeiro, André correu até seu irmão Simão e disse: Simão, nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André levou seu irmão Simão até Jesus. Diante do mestre, Pedro foi surpreendido com as palavras de Jesus. Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Jesus demonstrou a Pedro que conhecia as pessoas, tocou o seu coração e ele passou a segui-lo, testemunhando a outros que havia encontrado o Messias. Naqueles dias, Jesus encontrou Filipe, que também era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, quando Jesus estava no caminho para Caná da Galileia. E depois que Jesus encontrou Filipe e ele aceitou o chamado, João relata que Filipe correu e encontrou Natanael, que era da região de Caná, e disse: Natanael, nós achamos o Messias. Mas acrescentou mais: é aquele sobre quem escreveram Moisés e os profetas. Mas só que quando ele indicou que o escolhido de Deus era Jesus o Nazareno, filho de José, a menção da origem de Jesus, Nazaré, uma pequenina e inexpressiva cidade, produziu uma reação negativa em Natanael, porque havia naquele tempo a expectativa de uma chegada real do Messias. E assim Nazaré não cumpria a expectativa do lugar de origem do Messias. Filipe percebeu o preconceito de Natanael, mas para manter a amizade com ele, com muito tato, disse: vem e vê, que é a maneira melhor de você levar uma pessoa a experimentar a verdade. Com tato e sabedoria, Natanael foi conduzido até Jesus. E ao se aproximar, ele foi surpreendido já com um elogio do mestre. E Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus demonstrou ainda que conhecia a busca espiritual de Natanael, suas orações e a procura do Messias. Impressionado com a situação, quando Jesus disse: eu o vi orando debaixo da figueira, Natanael disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João vai desdobrando as testemunhas de Jesus e ele inicia o capítulo 3 com o testemunho de Nicodemos, um abastado membro do Sinédrio, que procurou Jesus em secreto à noite. Ele não queria se revelar aos outros como seguidor de Jesus. Ele se aproximou e chamou Jesus de Rabi, que quer dizer mestre vindo da parte de Deus. Só que Nicodemos reconhecia os sinais que Jesus fazia como evidência de seu chamado e missão divinas. Porém, ele não os via, aqueles sinais, como um cumprimento das promessas, das profecias do Velho Testamento com respeito ao Messias. E assim ele apresentou a Jesus as suas dúvidas. Ele respeitava Jesus como mestre, a sua obra, porém ele ainda não considerava Jesus como o Cristo, o Messias de Deus. Conhecendo o coração, as inquietações de Nicodemos, Jesus foi direto ao ponto. Jesus disse: Nicodemos, a herança dos judeus, pela aliança que Deus fez com Abraão e o seu povo, essa herança lhes oferecia alguns privilégios, mas não era suficiente para herdarem o reino de Deus. Ele, Nicodemos, também precisava nascer de novo. Os judeus achavam que os gentios é que precisavam de ser convertidos. Mas Jesus mostrou a Nicodemos que,
Mesmo os que faziam parte do povo escolhido de Deus necessitam de uma experiência pessoal de conversão. Ou seja, compreendamos que ninguém nasce salvo para o reino de Deus. Todos somos pecadores. Independentemente de nossa nacionalidade, da igreja em que fomos criados, das crenças que possuímos, da fé que defendemos. A nossa simples fé não nos salva, não é o nosso Salvador. A fé apenas é o meio pelo qual nós nos apropriamos da graça de Deus manifesta na justiça de Cristo Jesus. Todos nós necessitamos de uma experiência pessoal com Deus, de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, de recebermos o seu perdão, experimentarmos a transformação da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo. Você e eu necessitamos de um novo nascimento, uma experiência pessoal com Jesus. A partir daquela noite, Nicodemos percebeu a sua ignorância espiritual. E ele começou a submeter-se à direção do Espírito Santo. Começou a ver o reino de Deus de modo mais amplo, mais direto. E após a ressurreição de Cristo, tornou-se uma vigorosa testemunha do Evangelho. Enfim, o objetivo do Evangelho de João, dissemos, é testemunhar da origem e da missão salvadora de Jesus. Os testemunhos incontáveis, as provas apresentadas no Evangelho de João, testificam Jesus como sendo o próprio Deus, que assumiu a natureza humana, submeteu-se às lutas, sofrimentos humanos, suportou a morte e morte de cruz, ressuscitou, alcançou a vitória sobre o pecado, sobre a morte, e concedeu àqueles que nele creem o direito à vida eterna. Cristo fez isso para resgatar-nos, para garantir a nós a vida eterna, para que um dia, você e eu, possamos estar com Ele para sempre no seu santo reino. Para isso Ele prometeu que virá buscar-nos. Que o Senhor nos encha dessa alegria, dessa certeza, dessa esperança, dessa dinâmica em nosso coração.